Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você confere as principais notícias do Brasil e do mundo. O Partido Republicano confirmou oficialmente o ex-presidente Donald Trump como candidato nas eleições à Casa Branca em novembro. Trump, que tem 78 anos, escolheu seu companheiro de chapa, o senador J.D. Vance, aliás, de 39 anos, como vice. O ex-presidente conquistou a maioria dos delegados na convenção nacional do partido, depois que seu filho Eric, representando a Flórida, o colocou na porta, sob aplausos no salão da convenção, declarando o republicano candidato para presidente dos Estados Unidos da América. Em nome de toda a nossa família e em nome dos 125 delegados no inacreditável estado da Flórida, nomeamos cada um deles para o maior presidente que já existiu. E esse é Donald J. Trump. Após meses de especulações, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira J.D. Vance como sua escolha para vice-presidente nas eleições presidenciais de novembro. Senador por Ohio, o republicano não foi um apoiador de primeira ordem de Trump, mas modulou seu discurso nos últimos 2 anos em sintonia com as crenças do magnata. Donald Trump enfrenta em 5 de novembro o atual presidente democrata Joe Biden. O ex-presidente recebe a indicação menos de 2 dias após ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia. Conforme o previsto, mais de metade dos cerca de 2.400 delegados escolheram Trump para concorrer à Casa Branca. Pouco mais cedo, o republicano, seguindo a indicação do ex-presidente, tinha anunciado em uma rede social o senador por Ohio J.D. Vance, seu companheiro de chapa nas eleições presidenciais. Prometo a todos os meus amigos que estarão na Câmara do Estado e a todos que estarão na capital do Estado. Precisamos de uma liderança melhor em Washington, D.C. E é exatamente por isso que prometo lutar todos os dias. Aos 39 anos, Vance tem fama de bom arrecadador de recursos, um fator importante em um país onde as vitórias políticas são obtidas ao custo de bilhões de dólares. Vance é um defensor fervoroso e vocal do ex-presidente. Foi mais longe do que muitos de seus aliados, atribuindo diretamente o tiroteio à retórica do presidente Biden e de sua campanha, mesmo quando Trump e sua campanha pediram união. Vance é um capitalista de risco do Vale do Silício que ficou mais conhecido por escrever o livro de memórias Hillbilly Elegy, adaptado para os cinemas em 2020. Vance não se esqueceu disso e rapidamente se tornou um dos principais defensores do ex-presidente nos corredores do Congresso e na televisão, segundo as orientações de Trump. Com Vance, Trump escolheu um ideólogo ambicioso que gosta dos holofotes e já demonstrou que pode energizar os doadores em nome do candidato presumido um fator importante em um país onde as vitórias políticas são obtidas ao custo de bilhões de dólares. E o presidente Lula afirmou que o atentado contra Trump empobrece a democracia. Mesmo assim, no Palácio do Planalto, a maior preocupação é que um tiro de raspão fortaleça a direita nos Estados Unidos. A equipe econômica do governo federal espera impactos limitados do atentado contra o ex-presidente americano Donald Trump sobre o mercado financeiro, enquanto especialistas acreditam em possibilidade de alta do dólar e dos juros. Na sexta-feira, um dia antes do atentado, integrantes da equipe econômica comemoravam o fato de o principal índice de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, ter ficado em junho abaixo do projetado. O indicador recuou 0,1% em relação a maio, contra a expectativa de alta de 0,1%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destaca com frequência o impacto positivo que o início do ciclo do corte de juros pelo Banco Central americano teria sobre a economia no Brasil. Então, no momento em que há o atentado contra o Trump, você acaba tendo uma incerteza muito grande sobre o que vai acontecer em seguida e a aversão a risco daqueles investidores institucionais se eleva e eles buscam tornar a sua carteira menos arriscada, fazendo o quê? Tirando investimentos de lugares onde o risco é grande, como o Brasil, e voltando para investimentos seguros nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, de forma que nesse momento de turbulência, causada, dentre outros fatores, por esse atentado contra o Trump, a sua carteira esteja
em níveis de risco adequados. Já aqui no Palácio do Planalto, a preocupação é de que o atentado contra Trump reforce o discurso de que há perseguição contra a direita no mundo e fortaleça o ex-presidente Jair Bolsonaro, atacado com uma facada na campanha presidencial de 2018. Ao mesmo tempo, o atentado contra o americano ocorre em momento em que Bolsonaro sofre reveses no judiciário. Foi indiciado no inquérito que trata de joias recebidas pelo governo brasileiro e viu aliados serem alvos de operação da PF na última semana sobre espionagem clandestina na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Não apenas o Trump, mas o próprio Milei, a ascensão da direita na América do Sul, vai facilitar, os planos do pós-Bolsonaro da centro-direita em 2026. Então, as eleições americanas, elas têm uma influência direta com as eleições brasileiras, tanto que os estudos da ciência política são muito baseados em política comparada com a democracia nos Estados Unidos. A base do governo no Congresso, principalmente no Senado, também pretende usar o episódio como argumento a favor de incluir as armas e munições na lista de produtos submetidos ao imposto seletivo, mecanismo que impõe taxação mais alta em itens nocivos à saúde ou ao meio ambiente para desestimular o consumo. O imposto seletivo, ou imposto do pecado, é um dos temas da regulamentação da reforma tributária que a Câmara aprovou na última semana e o Senado deve analisar a partir de agosto. A direita conseguiu o apoio do centro na Câmara dos Deputados e retirou as armas e munições da lista do imposto seletivo. Com isso, os itens permanecem sujeitos apenas à alíquota geral, que deve ter um teto de 26,5%. E olha só, agora mudando de assunto, de cada 4 brasileiros, 3 têm acesso à internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas conectadas. E segundo pesquisas recentes, quase todos são para compras online, principalmente na faixa etária dos 16 aos 43 anos de idade. Nas últimas décadas, a forma de relacionamento entre as pessoas tem mudado. Além disso, as expectativas em relação ao modo de consumo e a atuação das empresas sofreram uma revolução. As redes sociais são utilizadas por brasileiros na hora de fazer compras online, embora apenas 29% dos varejistas ofereçam a opção de comércio eletrônico, ou seja, o e-commerce. O levantamento mostra que as mídias digitais têm ganhado cada vez mais espaço, sobretudo nas gerações mais novas. A pesquisa ainda mostra que o Instagram lidera a preferência dos consumidores com 61%. Na sequência, aparecem o Facebook com 52% e o TikTok com 19%. As redes sociais possuem anúncios mais direcionados ao seu público através de algoritmos baseados em dados de comportamento. E por isso, a apresentação dos produtos e serviços é feita de forma mais efetiva. Especialistas em marketing afirmam que as empresas que estão tirando mais vantagem disso são aquelas que fazem uma boa segmentação de marketing e também permitem uma experiência de compra fluida e segura a partir dos canais digitais. Além disso, com o uso frequente das redes sociais para compras online, o mercado varejista ganha uma oportunidade para se expandir. Segundo dados, 84% dos varejistas que implementaram o e-commerce como uma das modalidades de venda relataram um crescimento na receita. Atualmente, os setores com maior adoção da medida são empresas de eletrônicos com 38%, beleza e saúde com 33% e produtos variados com 36%. E esta edição fica por aqui. Mais notícias você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.